Ei, Leão! Meu nome é Fernanda e essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. Vai ser uma leitura atemporal, ou seja, no momento em que você chega aqui é o momento certo de você ver essa leitura, porque não tem nada a ver com o momento em que eu estou gravando, beleza? É uma leitura também geral, porque vai servir para muitas pessoas de Leão e também vai servir para muitos posicionamentos em Leão que você possa ter aí no seu mapa astral, beleza? Nessa leitura a gente vai dar uma olhadinha no assunto mais importante para você, no coração da questão. A gente vai olhar as forças que você tem em relação a isso, os seus desafios. Vamos pegar alguns conselhos, inclusive umas cartas aleatórias para amor. E aí no final você pode fazer 3 perguntas, eu vou responder com sim, não, talvez, e aquele conselhinho básico de cada carta que vier, tá bom? Deixa o like aqui, dá uma olhada aqui embaixo se você quiser fazer uma leitura particular, no box de descrição do vídeo tem os detalhes. Já falei? Se inscreve no canal? Se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Leão. Opa! Já pulou aqui um 5 de copas, hein, Leão? A lua e o 2 de espadas. Nossa, Leão, a gente já abriu aqui a tua energia, tipo, rasgando. A gente tem o 5 de copas que pulou aqui do deck, que é uma carta de tristeza, é uma carta de momento de superar alguma perda, tá? É um momento em que muitas vezes a gente sente que o mundo é um ambiente hostil, gelado, frio, que não tem aquele aconchego daquilo que a gente perdeu, tá? Pode ser que a gente esteja enxergando as coisas de maneira como se tudo tivesse um quê de tragédia nesse momento, sabe? Porque eu tô sentindo que tá tudo muito agudo ainda para você com essas pontas aqui. Ainda você tá começando a sair de um período de tristeza em que alguma coisa decepcionou bastante você. Eu sinto que isso pode ter servido, inclusive, de gatilho para você trazer à tona muitas inseguranças, muitos medos, que há muito tempo você nem lembrava e o negócio veio de volta, tá? E colocou você numa situação em que você não tá querendo ver algumas coisas, não tá querendo decidir, aqui com 2 de espadas, porque tá difícil encontrar um caminho do meio e talvez você nesse momento não esteja conseguindo enxergar. Se não existe um caminho do meio, então qual desses 2 é o meu, tá? O mundo, né? Porque você tá sentindo que tem alguma coisa que precisa encerrar. Tem alguma energia, essa tua indecisão aqui do 2 de espadas tem a ver com um novo rumo que você vai dar para sua vida sem isso aqui que está te fazendo falta. Que pode ter sido uma pessoa que sai da sua vida, pode ter sido uma situação que acabou e que te dava uma sensação de segurança, qualquer tipo de situação, pode ser um emprego. Pode ser que você esteja também num momento em que você está sentindo que você não está com seus fluidos criativos, exuberantes e abundantes como você costumava estar. É como se você estivesse sentindo meio down, sabe? Meio... Eu vou deixar essas 2 cartas aqui, que elas são bem significativas mesmo. Curioso que para Áries saiu o eremita no coração da questão. Eu estou sentindo que o fogo, o elemento fogo, está meio introspectivo. Eu vou até deixar essa carta aqui porque eu acho que tem tudo a ver. Estava embaixo do 2 de espadas. E o 2 de espadas está falando mesmo desse momento em que a gente se isola, né? Precisa realmente se afastar de alguma situação para poder ou ter um pouco mais de distância para enxergar tudo que está acontecendo, ou mesmo mergulhar na gente para achar a resposta dentro da gente e não naquilo que está em torno da gente. Tá. Vamos dar uma olhadinha agora quais são as suas forças aqui, Leão.
Quais são as forças para Leão? 6 de espadas. E olha, é curioso, porque o 6 de espadas, ele tem uma simbologia da gente estar fazendo uma travessia, né? E eu já tinha falado de travessia porque aqui eu vejo um barco nessas águas começando a sair de alguma situação, começando a sair de um lugar para chegar em outro, que é exatamente o que a carta do 6 de espadas fala. É a gente deixar o passado para trás, deixar alguns pensamentos, deixar algumas dificuldades para trás e seguir em frente em busca de mais estabilidade mental, né? E esse 6 de espadas aqui como força, ele está falando que é como se fosse assim, todo esse processo pelo qual você está passando nesse momento é algo que está te trazendo força. Pode parecer que está consumindo a tua força nesse momento, mas eu estou sentindo que quase como um teste de fé que está deixando você mais confiante, tá? Aqui também, essa carta como força, ela geralmente fala que a gente tem ajuda ou do campo espiritual ou então também de alguma pessoa que ajuda a gente a navegar essas águas turbulentas ou essas turbulências do ar, né? Com segurança, com tranquilidade, até que a gente chegue do outro lado, tá bom? Eu falei do ar porque esse 6 de espadas, geralmente a pessoa tá aqui, né? E eu sinto que tem a maior parte das turbulências que você tá passando nesse momento, elas estão muito no mental, tá? E você vê que aqui também tem umas coisas pontudas, assim, é como se você tivesse saindo já desse lugar, né? Tivesse passando, e você tá passando para lá acima da água, ou seja, você está deixando aquilo que você sentia e que te trazia tristeza para lá, para trás, e você está se movendo com essa... Eu estou sentindo que é um trabalho mental, que pode ser inclusive você fazendo meditações, você fazendo autoafirmações, ou então você simplesmente fazendo uma bela de uma terapia, que é bastante indicado, para entender como é que teus pensamentos funcionam, por que você de repente acredita naquilo que você acredita, porque, né, tem uma evolução aqui que é algo que está te dando muita força nesse momento, tá? Evoluir mentalmente. E essa força também, eu não sei se eu falei isso, não falei, vou repetir de novo. Se eu já falei, vou repetir de novo, é que assim, isso aqui também é muito força para você, exterior ou sutil, tá? Então, pode chamar, para te auxiliar sempre que você precisar aqui, tá bom? O carro também como força. Eu sinto que, no mínimo, você tem um objetivo muito claro, sair dessa situação em que você se encontra nesse momento, superar isso, tá? Porque o carro traz essa autoconfiança, essa força, esse poder pessoal de você acreditar que você pode seguir em frente. Então, eu acho que... E aqui, principalmente nessa carta aqui, tem algo de liberdade por conta de tantos cavalos, né? E uma potência grande. Não tem aquela coisa do... esse carro tem a potência de não sei quantos cavalos. Então, eu sinto que isso vem realmente dessa coragem e dessa autoconfiança que você tem. O chakra do plexo solar aqui tá tipo um farol, entendeu? Iluminando para você muitas possibilidades. Mas eu sinto que esse controle também, né? Porque o carro é algo que a gente controla, é a energia que a gente controla para se manter no caminho. Então, esse autocontrole também é uma grande força para você nesse momento. Saber não desperdiçar energia com outras coisas que não sejam o seu objetivo. O que mais? Para Leão.
Leão. O pendurado. Pendurado também apareceu para Áries. Então, assim, eu gosto de ver essas similaridades entre os signos de um mesmo elemento, né? Ótimo. O pendurado como força é a capacidade que você tem de renovar as suas crenças, deixar para trás as coisas que não servem para você e com isso ampliar a sua visão e o seu entendimento do mundo, da sua situação, né? Tá sempre renovando, revigorando o cérebro, né? Porque o pendurado, quando ele se coloca para baixo, ele bombeia o sangue, né? Então dá aquela chacoalhada mental boa. Agora aqui também, o pendurado como força, ele pode estar falando que é o momento em que você tem como força saber fazer uma pausa, saber esperar, saber ter a paciência de observar o processo, sabe? Aprender observando o processo, aqui é uma das suas forças nesse momento, tá? Meio que ficar vendo como as coisas estão se desenrolando e principalmente entender que isso não é para sempre, que essa situação em que você se encontra, que talvez você sinta que não está evoluindo tanto quanto você gostaria, é algo passageiro e que você pode aproveitar para evoluir de algum jeito. Tá? O que mais aqui de forças para Leão? Sete de paus. Uau, tá. Eu tô sentindo que nesse momento você quer afastar muita coisa de você e criar limites para que você, eu acho que até para que você possa fazer essa renovação de cura, porque me vem muitas imagens de fogo, como se fossem rituais que você está fazendo de purificar alguma coisa dentro de você. Então, o sete de pau sempre fala da capacidade que a gente tem de estabelecer bons limites, né? Estabelecer os nossos limites e defender aquilo que a gente acredita e conquistou. Então, eu sinto que você está num momento de... E, olha, a gente tem o carro aqui também, que é um 7. 7 e 7, essas duas cartas estão conversando aqui, dizendo que nesse momento é como se fosse você está meio que ampliando os seus limites, não é? Eu acho que mais até do que definindo como não ultrapassável, você está definindo no sentido de, né, abrir, afastar, ampliar, tá? Mas com isso eu sinto que você tá buscando também deixar algumas coisas de fora da sua vida. Porque a gente tem o pendurado deixa muita coisa cair, deixa muita coisa, ele desapega de muita coisa, tá? Então, eu sinto que também tem coisas que você está afastando da sua vida e que vão trazer muita força para você. Coisas, pessoas, situações, tá? Vamos ver agora os desafios para Leão. Vamos lá, quais são os desafios para Leão? O Leão, Imperador. Talvez você sinta que você não tem poder para fazer aquilo que você deseja, ou talvez você esteja achando também que você não está a pessoa mais organizada do mundo, né? O futuro pode estar sendo uma preocupação para você nesse momento. Esses próximos 7 dias, talvez você não esteja conseguindo pensar racionalmente sobre o que você deseja fazer. O imperador, ele fala de estabilidade, e ele vindo desafiado é como se ele estivesse falando, eu não tô estável, eu não tô bem. E o coração da questão para você é um 5, 5 é um número de instabilidade mesmo, tá? Então, sentir essa sensação de que está tudo no seu lugar, talvez seja bem desafiante para você aí nesses próximos 7 dias. Vamos lá, o que mais? Que desafios? Pagem de espadas.
acho que focar nos seus estudos ou focar em algumas coisas, talvez você não esteja conseguindo ter atenção, sabe? Sabe aquela coisa, é aquela distração. Eu estava aqui fazendo uma coisa, já esqueci o que é que eu estava fazendo, eu li isso aqui 3 vezes o mesmo parágrafo e não consigo lembrar, sabe? Assim, parece que a cabeça está voando, parece que a cabeça está a mil, sabe? Eu não consegui realmente parar em alguma coisa para ir mais a fundo, tá? E com isso pode ser que a sua comunicação fique um pouco mais difícil, também você não esteja falando da maneira como você gostaria, se expressando da maneira como você gostaria. Pode ser que você esteja entendendo as coisas erradas e aí passando também adiante informação que você não tem certeza. Ou seja, todo tipo de comunicação aqui, escrita, falada, o que você entende, o que as outras pessoas entendem, pode estar um pouco complicado, tá? Fora essa falta de foco. O que mais para Áries? Desculpa, Leão. Olha só a falta de foco, me pegou. E eu ia comentar com você que eu tirei essa carta, comecei a sentir a energia dessa carta e comecei a ficar meio aérea mesmo. Olha lá. Ixi, 8 de copas. 8 de copas. O seu desafio é essa travessia. O seu desafio é ter paciência com o processo. Porque o 8 de copas é aquela carta que fala que a gente muitas vezes tem que ter a coragem de dar um passo em direção a uma situação nova, desconhecida, porém que vai trazer novos desafios para a gente em termos de experiências emocionais. E eu sinto que com essa carta desafiada, para você esteja sendo difícil você sair de uma situação, né? Isso a gente já estava vendo aqui com o 5 de copas mesmo, no coração da questão, que é esse momento de estar passando por uma perda e estar olhando para todas as emoções ainda, né? Passando por essa cura aqui, um luto praticamente. O que mais que é desafio para Leão? O Hierofante. Tem essas lições aqui que talvez não estejam sendo muito bem olhadas ou entendidas, né? E eu sinto que essa figura é a figura do eremita, tá? Chegando aqui perto do Hierofante. O Hierofante é esse canalizador de mensagens do espírito de cima para baixo, né? Então, assim, ele faz essa ponte, ele faz a união entre corpo, matéria e espírito, éter, né? Então, assim, buscar a clareza daquilo que está acontecendo com você e entender vai ser difícil aí nesses próximos 7 dias. Talvez, inclusive, você achar alguém com quem se aconselhar, porque lembra que uma das forças é essa, você ter alguém que vai te ajudar a fazer essa limpeza mental para deixar algumas coisas para trás e seguir em frente. Mas talvez seja difícil você achar exatamente quem você confia para passar esse tipo de coisa para você. Ou pode ser também que você esteja desconstruindo algumas coisas que estão, por exemplo, algumas crenças que eram muito importantes para você, que estão desestabilizando a sua vida, tá? Por exemplo, eu sempre acreditei que isso era pecado, mas alguma coisa aconteceu na minha vida que me fez enxergar essas coisas de maneira diferente. Eu estou tendo que deixar anos de experiências com essa meio que essa lei na minha vida para trás e
E tô ainda nesse território desconhecido de o que eu penso a respeito disso, tá? Então, assim, desconstruir alguns valores tradicionais da sua vida também pode ser algo que está mexendo com você agora. Vamos agora para os conselhos. Vamos lá. Quais são os conselhos para Leão? Quais são os conselhos para Leão? Olha o Hierofante aqui, 2 hierofantes na mesa. 2 hierofantes na mesa falam sobre uma lição poderosa que você está passando nesse momento. Realmente um momento de aprendizado intenso, de novas regras, de conectar-se com a espiritualidade de uma maneira diferente também. Então, eu sinto que o Hierofante também pode estar aconselhando você a fazer as coisas com muita consciência de como tudo isso afeta todos à sua volta, tá? O que mais aqui? Como desafio, o Hierofante aparece dizendo que talvez você não esteja querendo fazer as coisas da maneira tradicional. E isso pode estar sendo algo que está funcionando contra você nesse momento. E ele vindo aqui depois como conselho, ele pode estar falando para você, olha, faz as coisas pelo manual, vai buscar o guia de instruções disso aí, entendeu? Busca alguém que possa te ensinar como é que você faz isso. Ou no mínimo ajudar, tá? Mais um conselho. Mais um conselho para Leão. 2 de espadas, de novo 2 de espadas aqui, ó. Ele veio no coração da questão para você 2 vezes, não sei se vocês se lembram, e agora como conselho aqui. Eu sinto que esse 2 de espadas está aconselhando você a enxergar a situação, porque talvez tenha muita coisa que você não está querendo ver nesse momento, não está querendo lidar nesse momento por medo da dor que vai trazer para você olhar para isso. Porém, eu estou sentindo que é necessário olhar. É necessário olhar, mesmo que você não queira decidir nada agora, mas é necessário olhar para isso, até para que você saiba quais são as opções que você tem. Porque o 5 de copas é uma carta que fala que a gente perdeu 3 coisas, mas sobraram 2. E o 2 de espadas é uma carta que está já 2 vezes falando aqui para você que você tem 2 opções. Ou você tem 2 caminhos a escolher ou então você tem 2 coisas que você pode focar nesse momento, tá? Então procure ver isso, procure ver, não feche os olhos para isso nesse momento. Mais um conselho aqui. O mago, olha, e o mago ele sempre aconselha a gente a acreditar que a gente tem a capacidade de mudar a realidade, tá? Através dos nossos pensamentos, através da nossa comunicação, através do nosso coração, através da nossa fé, né? E através dos recursos materiais que a gente tem à nossa disposição. Então, o mago sempre aconselha você a fazer um inventário de todas as suas habilidades para que você veja tudo que você tem disponível para você criar alguma coisa nova para você, tá? Vamos pegar agora o conselho dos anjos ancestrais, depois eu vou tirar umas cartas do oráculo do amor aqui, dos anjos do amor.
Conselho dos anjos ancestrais, por favor. Opa. Essa também. Primeira carta é a Guardiã da Mágica. Destrave a mágica que você tem dentro de você. Então, assim, o primeiro conselho que veio dos anjos ancestrais já é a confirmação, né? A confirmação de que você tem muita capacidade de fazer mágica. Você precisa destravar isso de dentro de você, tá? Aí depois veio aqui também o idoso, o ancião, que fala para a gente se mover para além dos padrões dos nossos ancestrais, os padrões impostos pelas pessoas que vieram antes da gente, aquilo que elas sofreram, aquilo que elas colocaram na nossa cabeça sobre as muitas coisas que existem no mundo, porque olha, eu sinto que com 2 hierofantes aqui e um eremita no coração da questão, você está num momento de avaliar os seus valores, reavaliar os seus valores. Tipo assim, a minha família inteira sempre fez isso, sempre acreditou nisso. Só que eu estou numa situação hoje em que eu vejo isso de outra maneira. E como romper com isso, né? Para que você possa viver aquilo que você de fato acredita e não aquilo que é imposto pelas pessoas que vieram antes. Então, isso aqui também é o conselho do hierofante, né? O hierofante fala que a gente é a nossa própria ponte com a espiritualidade, com aquilo que a gente acha que é o certo a fazer, tá? E veio também aqui a mulher loba, que fala para você destravar também, libertar um lado mais selvagem, mais intuitivo, mais ousado, mais confiante, tá? Destrava isso, é buscar as forças animais dentro de você, tá bom? E aí tem aquela super lua aqui, ó, que eu não sei se você tá lembrada aí, mas a gente lá no começo, uma das cartas que apareceu foi a lua, né? E eu cheguei a falar que a lua estava trazendo muitas coisas, né? Então deixa a lua também trazer essa força de loba, tá? Vou pegar umas cartas aqui do oráculo dos anjos do amor. Amor não correspondido. Não há suficiente química para que essa relação dure. Olha só, esses 5 de copas aqui pode realmente estar falando de alguém que sente que, né, a coisa não está funcionando, não tem reciprocidade em alguma relação. Pode ser que a pessoa tenha levado um não recentemente, né? Pode ser que você esteja lidando com algum tipo de rejeição, não precisa ser exatamente aquela rejeição amorosa, mas pode ser uma rejeição que magoa, tá? Lua de mel, aprecie o encanto de umas férias com a pessoa que você ama. Flerte, dê aos demais a sua energia mais coquete, mais charmosa, né? Então aqui uma carta que fala para você investir no seu charme pessoal, né, Leão? Isso você sabe fazer como ninguém. E expresse o seu amor. Aqui tá uma carta falando para você, de repente, sabe, ter mais coragem e falar aquilo que você está sentindo, entendeu? Dar o primeiro passo em alguma situação amorosa aqui, né? Fazer aquela oferta. Chama para sair, entendeu? Então fala, olha, gosto, tá bom? Agora vamos para as 3 perguntas, tá bom? Pausa o vídeo aí, escreve essas perguntas no caderninho, deixa um espaço para anotar as respostas, eu vou responder com sim, não, talvez, e alguma coisa que eu senti de falar da carta, beleza? Pausa aí. Pronto, voltamos, vamos lá. A primeira
resposta para Áries. Não, Áries. Oh, desculpa, eu tô falando Áries direto. Vai ver a leitura de Áries. Por favor, Leão. Porque tá muito conectada, as duas estão muito conectadas. Desculpa, mas em todo caso, desculpa. Leão, olha só. Esse é um não, e esse é um não que fala que tem muita questão de abandono ou de mentalidade de falta que está prejudicando alguma situação sua aí. O 5 de ouros aqui. Você vai ter que saber lidar com isso de maneira pragmática. As de copas, sim, é um sim que fala que você pode contar com muito amor, com muito acolhimento, muita compaixão, tá? E a terceira pergunta de Leão. Sete de ouros. O 7 de ouros para mim é um sim. E ele fala para você ter a paciência e continuar investindo, porque em breve você vai ver os resultados, tá? É isso, Leão. Espero que você tenha gostado da sua leitura. Se você quiser fazer uma leitura particular, dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo. Se você não deixou o joinha, deixa o joinha. A gente se vê numa próxima. E se você curtiu, inscreva-se no canal e deixa um valeu. Beijos.